Bom dia a todos. Então, estamos entrando na nossa segunda semana de aula de Direito do Consumidor. Na primeira aula, nós falamos sobre princípios, origens e fundamentos da defesa do consumidor, falando também sobre aspectos ali do diálogo das fontes, né, de como ela é importante também para a interpretação das normas que circundam a defesa do consumidor. Ainda faltou um tema ainda daquele primeiro bloco de slides que eu já liberei ali no tópico do Moodle. E hoje nós damos continuidade falando sobre aspectos da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Eu demorei um pouco aqui para entrar no sistema porque eu estava com problema de acesso ao Zoom. Não sei se era só meu ou se é uma coisa mais generalizada. Então, eu vou chamar aqui um slide, trazendo então um elemento final que eu ainda não tinha tocado na última aula. Esse slide já está ali no tópico do Moodle, e ele fala da Política Nacional das Relações de Consumo, que começa a ser versada ali no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E alô? Opa. Bom dia. Chegou aqui um colega, e eu estava falando então do artigo 4º sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, o qual traz ali uma estrutura muito importante ali já no inciso 1º, ao falar da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, né, que nós já vamos ampliar esse conceito aqui de vulnerabilidade. Fala também de boa-fé, da necessária presença da boa-fé objetiva nas relações de consumo, visando a proteção do consumidor, né? E, entre outros elementos, para se executar essa política nacional das relações de consumo que busca a harmonia dos envolvidos nesse contexto, né? No caso aqui, os dois players da relação de consumo, que é o consumidor e o fornecedor, né, que, apesar de tudo, existe um certo conflito, né? Existe um conflito entre fornecedor e consumidor, que a gente tenta, pelo menos, diluir, né, ou amenizar. Existe um conflito no sentido de o fornecedor querer vender sempre mais, pelo maior preço, com o menor custo de produção possível. Isso pode fazer com que a qualidade do produto caia, ou também um acervo de informações diminua porque ele está reduzindo custos. E, de outro lado, eu tenho um consumidor que quer a melhor qualidade, por outro lado, com o menor custo possível, né? Então, existe esse conflito, e a ideia do CDC não é virar um massacre do fornecedor, está longe disso, né? É criar apenas medidas compensatórias que coloquem o consumidor num pé de igualdade um pouco mais próximo com o fornecedor, que não raro é representado por grandes grupos financeiros. E para a execução aqui da Política Nacional das Relações de Consumo, para que isso possa ser necessário, alguns valores foram elencados no CDC. Claro que eles são mutáveis ao longo do tempo, né? Deixa eu só ver ali que entrou o colega que está dizendo que não consegue abrir o áudio. Eu acho que nós estamos com um problema de Moodle. Deixa eu ver uma coisa aqui. Professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, é que eu estou num ambiente de trabalho aqui agora e aí, para não atrapalhar a aula, se eu abrir, os colegas acabam conversando junto. Ah, sim, sim. Mas me ouvindo, tu estás? Sim, estou ouvindo a aula perfeitamente.
Ah, tá. Não, que às vezes podia ser problema, pode dar um problema de conexão aqui. Ok, então. Sim. Então tá bom. Seguimos, então. Beleza. Antes eu estava com problema de acesso via Zoom também. Então, no que diz respeito à Política Nacional das Relações de Consumo, para a execução dela, para tentar gerar essa harmonia no mercado, essa harmonia de forças e, ao mesmo tempo, equilíbrio, o nosso legislador, lá do início da década de 90, porque o CDC é de 91, ele elencou alguns valores, algumas estruturas que deveriam ser implementadas para que essa ideia, a igualdade, a harmonia fosse atingida. E aí chama atenção, né, nessa Política Nacional das Relações de Consumo, ali as ideias como manutenção de assistência jurídica integral e gratuita, né, não só a defensoria pública, né, também, mas quem sabe até benefícios de assistência judiciária quando se litiga em juízo, mas vejam que é um foco processual, né, muito processual, então a gente está falando muito em processo. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. A gente está falando em inquérito civil, ação civil pública, que na versão defesa do consumidor a gente chama de ação coletiva. De novo, a gente está buscando o judiciário. Criação de delegacias de polícia especializada no atendimento a consumidores. Também acaba remetendo pelo uso da máquina judiciária, porque a gente fala em crimes previstos no CDC, que em geral não são apurados, né? Acabam ou são apurados, mas também não chegam a lugar nenhum, porque são delitos de menor apenamento. Aí a eventual denúncia já acaba com suspensão condicional do processo ou já acaba em transação, enfim, não é uma estrutura do ponto de vista penal o CDC que venha a gerar algum receio aí em face de condutas desfavoráveis a consumidores, né? A persecução penal do CDC ela é muito limitada, muito fraquinha e não chama muito atenção. De novo aqui, criação de juizados especiais de pequenas causas, né? Ainda não tinha um nome, né? Juizados especiais cíveis, porque a lei dos juizados especiais cíveis é de 95 e o CDC passou a viger em 91. Então, também estamos pensando em poder judiciário como solução para as demandas de consumo. Aqui, para fugir um pouco, o que a gente vê, né? Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de ações de defesa do consumidor. Mas eu também digo um pouco porque essas associações podem usar também das ações coletivas de consumo. Então, já remete também para o Poder Judiciário. Então, em suma, aquele legislador do CDC, que era também uma época recente aí da democratização do país, né? Porque o mesmo legislador que fez o CDC foi o legislador que fez a Constituição de 88. Então, a ideia dele é que essa cidadania, essa dignidade do consumidor, essa liberdade dele, ela seria alcançada principalmente com recurso ao Poder Judiciário. Nós não tínhamos ainda as agências reguladoras, a ANAC, da Aviação Civil, a Anatel, a ANEEL, entre outras, né? Que também se mostram um pouco deficitárias no que diz respeito à fiscalização, né? Acabam muitas vezes mais sendo composta pelos fiscalizados do que fiscalizando propriamente. Então, não se trabalhava muito ainda essa ideia, né? Mal se falava ainda de PROCONs, eram raros os PROCONs existentes no Brasil. Então, o foco era o judiciário. E hoje a gente traz a experiência judicial, a gente fica colocando ela em xeque sobre problemas de judicialização, que tem muitos pleitos, etc. E aí a gente teria que buscar outras soluções, outras alternativas, como mediação, conciliação. E não dá para você só buscar conciliação e mediação porque o judiciário está entupido, porque você continua não resolvendo um problema. Aí é um problema de gestão judicial, é diferente. Não que tudo tenha que parar no judiciário, mas você tem que criar estruturas que possam receber bem uma mediação e conciliação
né, e não criar, por exemplo, uma plataforma tipo consumidor.gov, que tem aspectos interessantes, mas é o se vire, né? Você está sozinho ali para tentar negociar com um fornecedor, não tem alguém ali lhe ajudando, e ele possivelmente esteja ali junto com um escritório, né, fazendo essa composição, mas enfim. E aí, entrou agora, coisa recente, os incisos 6 e 7, por força da Lei 14.181, que é a Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, com foco judicial ou extrajudicial. Quer dizer, é uma lei que traz medidas proibindo concessão de crédito irresponsável por parte de bancos, né? Qualquer tipo de crédito, qualquer assédio de oferta de crédito, isso passa a ser retalhado por parte dessa lei. E também, se o sujeito estiver sufocado em dívidas, tem ali uma estrutura extrajudicial e judicial que permita ali uma repactuação e uma espécie de recuperação judicial, entre aspas, do consumidor sobrecarregado de dívidas, onde vai se tentar compor um acordo com os credores, né, com os quais ele tem dívidas, né, de quem ninguém é forçado a participar, mas pelo menos vai ter que dizer por que não quer participar, né? E isso pode ser bem visto ou mal visto depois num futuro litígio, né? E é importante também para que exista, para a realização dessa lei, núcleos de conciliação e mediação com foco nesse tratamento e prevenção do superendividamento, de forma que o sujeito possa pegar um rumo aí do pagamento de suas dívidas e voltar para o mercado, né? Não ficar afastado dele, porque né, daqui a pouco está lá num Serasa ou está lá numa pontuação muito baixa, no credit score, e está fora da linha de obtenção de crédito, né? E viver num século XXI, num país capitalista, sem crédito, né? É complicado, né? Você tá fora do jogo econômico, né? Então, a ideia é esse resgate aí da pessoa física, né? Depois a gente, com o tempo, havendo um tempo, a gente explora melhor essa lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Aqui nesses slides que eu já disponibilizei, eu apresento 2 livros até, de minha autoria, que tem na biblioteca, Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo e o Consumidores Hipervulneráveis. O vermelho é o meu mestrado e o azul é o meu doutorado em Direito, e ambos, né, tem ali na biblioteca. E a parte inicial deles traz também pontos dessa introdução aqui que a gente está fazendo, sobre as origens, né, da defesa do consumidor, do porquê que existe isso, para que ela serve, para onde ela vai, né? E depois entra lá nos focos mais específicos do tema da própria obra. Então, já coloco ali também como sugestão para vocês. Saindo dessa primeira parte, desse primeiro slide, nós vamos para o próximo ponto aqui da nossa disciplina, que trata justamente da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E aqui eu vou abrir um outro slide lá, que eu vou botar depois para vocês. Também, né, já com algumas questões aqui, pontuando justamente alguns fatores inerentes à questão da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A palavra etimologia de vulnus, né, que vem dar o contexto de vulnerabilidade, que é uma expressão que aparece ali no artigo 4º, inciso 1 do CDC, ela está a representar a ideia de alguém que pode ser facilmente ferido, alguém que pode ser facilmente atingido por algum mal. E essa vulnerabilidade é um caráter inseparável do consumidor. Então, quer dizer, não existe consumidor não vulnerável. Até uma pessoa jurídica pode ser consumidora, tá? À luz do CDC. Não há, existe ali alguma interpretação para não tornar a coisa tão aberta assim para qualquer tipo de pessoa jurídica se contextualizar como consumidor. Existem linhas, né, de interpretação para restringir um pouco isso. Mas até uma pessoa jurídica pode ser consumidora.
E se ela é consumidora, ela é vulnerável, não tem como ser consumidor e não ser vulnerável. Inclusive, a origem da defesa do consumidor, né, pelo menos o marco inicial que se tem, né, se a gente voltar há séculos, né, atrás, lá na Babilônia, no Código de Hammurabi, já tinham prescrições sobre defesa do consumidor, né, sobre qualidade de produtos, sobre preços, sobre quantidade de produtos. Era uma nação muito mercantil, né? Ela vivia basicamente da ideia do mercado, né? O interno e o externo, né? Então, se você quer criar, você quer abrir um mercado, você tem que tornar ele confiável, né? Não adianta você ser um grande produtor de produtos e os seus produtos não têm garantia nenhuma de qualidade. Então, quer dizer, quem é que vai comprar com você? Né? Só o sujeito que joga no risco e está disposto a pagar um preço mínimo, né? Isso aí era um papel talvez ocupado há décadas atrás pela China, né? A China, ali na década de 80 e 90, ela estava associada a produtos piratas, né? Produtos de baixa qualidade, né? Produtos que você comprava ali em camelôs ou ali em lojas mais simples do Paraguai, enfim. Né? Então, o que acontece? Se eu vou comprar um produto chinês, eu vou pagar lá embaixo. Eu vou pagar pouca coisa, porque a tendência de não funcionar, de ser feito sobre uma matéria-prima ruim, é muito grande. E, com o passar dos anos, ela foi mudando esse papel dela. Hoje, ela está aí disputando uma liderança mundial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está apavorado porque tem um gigante que ele ajudou a fomentar, né, e que vem disputar com ele. Quer dizer, os Estados Unidos também cresceu muito a partir de uma espécie de mão de obra barata, né, para não dizer escrava, porque isso, desde a década de 80, 90, se você fosse comprar um produto lá, roupas, vestuário e tal, você sempre via ali, made in China ou made in tigres asiáticos, onde você sabe que existem essas estruturas de mau pagamento de funcionários, permitindo que o produto seja vendido por um preço menor, mas com qualidade. Então, essa associação da China à pirataria e a produtos de baixa qualidade foi mudando. E hoje você fala em China, você já tem ela como uma referência até de tecnologia. A China vende carros aqui no Brasil. Quem é que diria, na década de 90, vou comprar um carro chinês? Ou no início do século 21, vou comprar um carro chinês? Hoje nós temos marcas aí já ganhando uma certa consolidação, né? Inclusive, algumas dessas marcas aí já compraram também marcas internacionais conhecidas, né? Então, enfim, né, você já tem um outro patamar, e esse patamar faz também com que mude o preço, né? Hoje você vai comprar um carro chinês, já não é uma coisa tão barata assim, né? Já não é inferior a um carro nacional que a gente ainda tem como barato e que, na verdade, não existe mais carro barato no Brasil, né? Mesmo mais simples, né? Então muda, né? Só que muda também já com essa garantia de qualidade. Mas saindo desse passado, né, que onde já se exigia esse padrão de comportamento mais leal, né, frente a produtos, né, que eu falei ali do Código de Hammurabi, nós damos um salto no futuro e caímos na década de 60. No início da década de 60 no Brasil, nos Estados Unidos, mais precisamente ano de 62, onde o presidente Kennedy ele mandou uma mensagem para o Congresso norte-americano, aquele presidente que foi assassinado, e nessa mensagem ele dizia o seguinte: olha, tem que ter legislação de proteção do consumidor, tá? Tem que ter legislação de proteção envolvendo responsabilidade civil, entre outras coisas, tornar isso normativo e exigível, né? Por quê? Porque é uma sociedade de risco e o mercado é risco, né? E nós precisamos dar uma resposta a isso.
Claro que não foi num sonho que ele teve, né? Hoje eu sonhei em proteger o consumidor, então amanhã eu vou pedir para o Congresso legislar sobre isso, né? Ele tinha um pepino, né? Um pepino na mão dele, tinha um abacaxi para descascar, e que se chamava de talidomida. Talidomida era um remédio, um fármaco vendido até sem prescrição médica, produzido por uma empresa alemã, que visava combater enjoos na gravidez. Então, era um remedinho assim mais apresentado como uma coisa mais tranquila, de uso universal, né? Qual é a grávida que não tem enjoo aqui e ali, umas tem mais do que outras, né? Então, vamos tomar a talidomida. E aí, o que começou a acontecer? A talidomida ela é tóxica. É um remédio intoxicante, ele é tipo uma quimioterapia. A quimioterapia no câncer, ela serve para quê? Ela serve para intoxicar o corpo e matar as células cancerígenas. Claro que ele arrasa também com células saudáveis, né? Mas é uma das estruturas, né, que se tem contra essa doença, que mata mais que o Covid, enfim, e que, por mais que se descubra, ela está sempre em mutação, né? E a talidomida tinha esse contexto intoxicante que teoricamente vieram a saber depois, e as mulheres que tomaram esse remédio produziram filhos com deformidades, encurtamento de membros, principalmente braços. Indivíduos que, além do dano estético visível, né, passaram a ter uma vida toda de restrições, inclusive com incapacidades laborais, né? Não tinha como entrar no mercado em condições normais para fazer um trabalho laboral remunerado por conta dessas deformidades geradas no feto em face da talidomida. E aí, nessa mensagem aí, que o presidente Kennedy mandou, 2 aspectos eram ressaltados. Não só o da responsabilidade civil, mas também o da prevenção. Responsabilidade civil é importante, mas a responsabilidade civil ela só chega para, né, tentar juntar os cacos, né? Porque o vaso já quebrou. O importante, aí se difere o CDC do Código Civil, e aí a gente já vê ali nos primeiros capítulos, incisos do CDC, a ideia da prevenção, né? Até porque o dano no mercado de consumo ele não afeta 1 ou 2, ele é projeção para milhares de pessoas, pode chegar a milhões de pessoas, inclusive. Porque são vários indivíduos comprando aquele produto. Imagina você põe aí que nem teve uma cerveja ali em Belo Horizonte, onde parece que foi uma sabotagem de um empregado, uma coisa assim, botaram um produto tóxico no meio dela, e aí o pessoal bebeu, teve gente que morreu e teve outras que os rins foram para o espaço e o sujeito ficou ali quase deformado, né? Por conta dessa intoxicação, né? Então, imagina você atingindo isso 50, 100, 200 pessoas, um horror, e é a tendência que você vai fazer, é a tendência que você vai ter se você lida dentro do mercado de consumo, né? Todo dano ele é projetado em larga escala, então tem que prevenir, não pode deixar a coisa sequer começar, né? E essa ideia da talidomida ali mostrou, né? Deixou bem claro que o consumidor ele é vulnerável, ele é fragilizável de diversas maneiras. E era um produto ali que, em princípio, era bem tranquilo, né? E se mostrou ali de uma proporção ali geradora de uma devastação terrível. Então, ali se começou, em termos de mundo, Estados Unidos e Europa, a se pensar na defesa do consumidor com o foco preventivo. No Brasil, a gente só começou a lidar com a defesa do consumidor propriamente com a vigência do CDC, que é o artigo 91. Antes disso, tinha algumas leis esparsas, lei de proteção à economia popular, tal, mas nada
tão consistente, né, e organizado quanto o CDC. E no que diz respeito à vulnerabilidade, ela tem várias facetas, né? Como seres humanos, a gente já trabalha com uma ideia de vulnerabilidade, justamente pela nossa mortalidade. A gente já vem para esse plano aqui atual sabendo que um dia acaba, né? Por mais que a gente tente criar sobrevida, qualidade de vida e etc. Mas chega um momento em que ela se encerra e a gente não sabe se ela se encerra mesmo, se existe alguma outra continuidade, enfim, ela não está não existe uma prova concreta disso, né? Existe a fé, né? Que é um outro argumento que eu não vou entrar, mas falando em termos mais concretos, não tem nada tão marcante assim nesse sentido, né? Então isso já é um fator de fragilização, a gente saber que existe um fim. E até que esse fim ocorra, a gente quer levar a vida da forma mais agradável possível, né? Às vezes até demais, né? Às vezes até achando que a vida é um parque de uma felicidade constante e, na verdade, não é, né? Ela tem vários perrengues, né? Vários cenários em que ela exige uma resiliência, né? Uma força nossa de superar desafios e aceitar algumas coisas. Mas essa vulnerabilidade, eu peguei aqui alguns fatores, né? Porque ela poderia ser mais extensa do que isso, poderia ser maior do que isso. Mas eu peguei aqui alguns fatores para a gente comentar, para a gente olhar. Fatores que mostram a nossa aptidão para uma fraqueza como consumidores, e aí por isso que a gente é chamado de vulnerável, e aí por isso que existe uma lei protetiva, que é o Código de Defesa do Consumidor, que visa tentar compensar essa nossa fraqueza. E aí, começando pela publicidade, é ali que a gente vê, né, um momento dessa fraqueza e que nos passa de forma tão despercebida, né? A gente nem se dá em conta que, por vezes, a gente está sendo explorado nessa nossa fragilidade. Não que a publicidade seja algo terrível, né? Bem ao contrário. Você vive num mercado capitalista, se você fornece um produto ou um serviço, você tem que fazer publicidade. Grandes empresas e marcas gastam rios de dinheiro em publicidade, até porque também tem a concorrência, enfim, etc. Então, sem publicidade, você não vai se manter como fornecedor. Agora, claro, essa publicidade ela pega ali, muitas vezes, aspectos pessoais, né, psíquicos, para justamente fazer com que o sujeito compre produtos, compre serviços, né? E aí a gente vê alguns exageros, etc. E o CDC mexeu com a publicidade, porque a publicidade, vamos dizer assim, é o upgrade da oferta, né? Você tem uma oferta de um produto e você cria uma estilização para essa oferta a partir da publicidade. Aí você vai contratar um publicitário, dependendo do tamanho da empresa e da campanha que você quer fazer, já é uma publicidade onde você vai contar com o pessoal PhD, né, psicólogos e etc., que vão ajudar a explorar justamente os caminhos da fragilidade humana e que poderiam ser preenchidos, pelo menos superficialmente, com a aquisição de produtos e serviços. Quer dizer, eu vou me sentir menos mal comigo mesmo, né? Vou achar que eu atingi a felicidade se eu comprar um determinado produto. Eu estou melhor comigo mesmo, estou aliviado se eu faço terapia de shopping, se eu troco meu celular por um outro Samsung mais avançado, se eu acabei de comprar um novo Apple, né? O brasileiro aceita pagar 6, 7 mil reais por um celular que num ano ele já está defasado, né? Então a gente também tem esses impulsos assim consumistas, às vezes pagando no cartão parcelado, aí já dobra o valor do celular, quer dizer, e isso às vezes como uma forma de superar alguma tristeza interna, né? Então muitas vezes a publicidade vai buscar esse frágil para ali tentar colocar o produto, né? E o CDC ele falou sobre duas figuras, sobre a publicidade enganosa e sobre a publicidade abusiva. É sempre um problema você falar de publicidade, de restringir ela, etc.
porque o outro lado vai dizer que a Constituição garante a liberdade de expressão e que a publicidade está nesse contexto de liberdade de expressão e que, se a gente conter isso, a gente volta ali para um momento de ditadura militar que a gente tinha, né, iniciado ali em 64. Então, a publicidade tem uma proteção constitucional por representar a liberdade de expressão, então não é bem assim para conter ela. E então, assim, o CDC, para não criar talvez muita briga, né, que talvez não fosse muito útil, né, pelo menos ele foi pontual. Ele diz o seguinte: olha, é um ilícito civil, é um ilícito administrativo e é um ilícito penal a publicidade enganosa. E a publicidade enganosa é aquela que é suscetível de induzir o consumidor em erro, ali no artigo 37 do CDC. Partindo do princípio que o consumidor é um observador menos atento, ele seria fácil também de ser enganado. E o que é a publicidade enganosa? Aqui você vai prometer uma eficácia de um produto ou serviço que você sabe que não tem como ser atingido. Você já sabe de antemão que isso não tem como ser apresentado. Então, é quase o estelionato, né? Beira o estelionato. E aí vem a ideia de repressão, né? Desse tipo de cenário, né? Pode até, quem sabe, ter um dano moral. Viu? O consumidor é um observador menos atento? Sim, né? Ele é encantado por publicidade televisiva, hoje já celular, tablets, computador. Você vai num supermercado, ninguém perde muito tempo olhando rótulos de alimentos, né? Imagina se você dedicasse 5 minutos para cada produto que você pega, deixa eu ver o que ele tem, o que ele não tem, etc. Né? Cada ida ao supermercado seria horas, né? E a vida não nos permite ficar dedicando tanto tempo a isso, né? Então, é uma coisa muito rápida, né? E aí você entra no supermercado e, é claro, né, qual é a tendência, né, de você pegar em termos de produto? É aquele que está na linha dos seus olhos. Né? Então, você vai ver ele na gôndola, tem os produtos lá embaixo, tem os produtos lá em cima, né? E aí você se pergunta, por que o supermercado faz isso? Né? O que define um produto que fique lá em cima, o outro lá embaixo e outro na linha dos meus olhos? Aí é o poder de negociação da marca e quanto ela vende. Né? Produto que vende bastante e que o supermercado tem uma margem de lucro maior, ele vai botar na linha dos olhos do cliente. Né? O que já não vende tanto, né? ou que não precisa, talvez, desse alavancar, vai lá para baixo ou lá para cima. Né? Então, esse encantamento também, essa distribuição das coisas, ela não acontece aleatoriamente, né? Ela é projetada justamente para despertar desejos, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma imagem, um panetone da Hershey's, né? Parece ali bem saboroso, o chocolate ali brilhando e tal, aí você vai comer você abre o invólucro, né? Aí é a dúvida, será que isso aqui é publicidade enganosa, né? Ou aquela imagem ali do panetone é chamado de puffing, né? Puffing não chega a ser o exagero, quer dizer, não chega a ser o enganoso, mas é o exagero, né? Exagero na publicidade, né? E uma publicidade que desperta confiança, mas o resultado é bem diferente. Né? No mínimo, então, que esse produto fosse saboroso, né? Porque a imagem já está horrível, né? Não é boa. Aqui também, já entrando no contexto de crianças, né? Comprando produtos, né? Nós temos aqui um produto anunciado como um simulacro aqui de chafariz, né? As crianças se divertindo e tal. E aí, aqui sim, né? Aqui já é meio enganoso mesmo. Essas outras menininhas fizeram a mesma coisa e nada, né? Para ter um chafariz mesmo, só se, quem sabe, fosse acoplado uma mangueira de bombeiro, né?
porque, no mais, o produto é bem inferior ao que é mostrado, né? E elas mesmas perceberam que entraram numa furada. Temos aqui também um caso, mas aqui já é enganoso, né? Aqui já é criminal, coisa quase criminal, não? Um sanduíche ali que no invólucro o sujeito, né, pensa que o pessoal é bem justo, né, ao colocar, né, o recheio, né? Parece ter um recheio exagerado, mas quando abre o sanduíche vai ver que só tem nas bordas, né? Isso aqui é também já a nível aqui estelionato praticamente a coisa, né? Aqui sim, publicidade, né? Uma espécie de publicidade enganosa com outras coisas, né? E a gente tem também a publicidade abusiva, né? A publicidade abusiva talvez hoje esteja aí mais em foco, né? Por conta aí de preocupações que a gente tem desenvolvido, né? Ainda bem, né, que estamos nesse patamar em relação à preservação de determinados grupos ou indivíduos, né, que antes acabavam sendo martirizados, né, ou utilizados aí de forma jocosa, né, dentro de uma ideia publicitária para promover a venda, né? Quer dizer, quem faz a publicidade ele quer promover a venda de algo, né? Só que às vezes a coisa se passa, né, e você acaba imaginando que vai promover a venda de algo passando por cima de princípios, de valores, né? Porque o importante é vender, né? E esse é o problema da publicidade abusiva, né? Que está ali no artigo 37 do CDC, que diz, é aquela que é discriminatória, incita a violência, explora o medo ou superstição, aproveita da deficiência de julgamento, né, e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial, perigosa à sua saúde ou segurança, ou também de outros, né? Então, a gente acaba, às vezes, acolhendo, né, muitos desses detalhes, né? Tinha uma publicidade antiga de uma marca de chocolate que mostrava ali crianças na frente de uma loja e daqui a pouco essas crianças quebram ali a vidraça para pegar o chocolate, né? Elas não tinham dinheiro para pagar, então elas quebram a vidraça para pegar o chocolate, porque o chocolate era tão bom que não tinha limites para chegar nele. Isso aí era abusivo, né? Instigava as crianças a se comportarem de forma agressiva e acabava discriminando também as pessoas mais pobres, crianças mais pobres, né? Taxando elas de criminosos, né? Porque elas não vão ter contenção para buscar o que elas querem, né? Então, era uma coisa bem infeliz nesse sentido aí, né? Também aqui tinha uma marca que na sua publicidade ela vinha com a ideia de romper paradigmas e tal, mas às vezes, né, de forma um pouco sem tato, né, dependendo do momento e do local em que você está, né. Se você quer fazer uma arte provocativa, ok, não, mas é uma arte, está ali o quadro, está ali a exposição, tal. De certa forma, a arte tem que ser um pouco provocativa, né, mas também não pode, né, instigar a violência, né, outras coisas. Mas era o caso da Benetton. Uma vez ela tinha uma publicidade mostrando um padre e uma freira se beijando, quer dizer, um sujeito vestido de padre e uma mulher vestida de freira se beijando, destruindo aí dogmas, né, da religião católica, que me parece que é a maior religião ainda no Brasil, né, e que é um país, né, de tradições, culturas católicas, né? Então isso se torna muito agressivo, né? Talvez você fazer isso num país que, né, onde o catolicismo inexista praticamente, não tivesse um impacto maior, mas aí você, né, e tu não quer levar isso para um debate, tu põe ali a tua marca, né? Quer dizer, eu não tenho preconceitos e aí eu vou vender e aí tu passa por cima de princípios e aí já não dá, né? É mais complicado, né? É muito comum, né? Quer dizer, era muito comum, sempre foi no Brasil, associar mulheres, né, de biquínis e tal, junto a determinados produtos,
especialmente cerveja, né? Uma coisa que, né, fazia o sujeito crer que vou beber a Brahma, vou beber a Antártica, isso me deixa quase como um superpoderoso que atrai mulheres, né? Quer dizer, faz crer que mulheres se sintam atraídas por indivíduos embriagados, né? Sendo que o nosso país ele tem um histórico gravíssimo aí de violência contra a mulher, e é uma violência que, não raro, ela é startada, né? Ela começa com algum impulso químico, especialmente o álcool, né? A gente fala, né, de escalada de uso de drogas no Brasil, chegando ao crack e tal, mas a droga mais usada e que é a porta de entrada para tudo é o álcool, né? E ali vem problema de acidentes de trânsito, violência familiar, violência contra a mulher, entre outros tipos de violência, né? E aí você faz essa associação, claro que, né, está desprezando, né, a própria mulher, né? Nós temos aqui também outras, né, que começa com brincadeira, mas no fim ela é discriminatória, né? Vire morena e volte a ser inteligente, né? O anúncio da Coleston, se aproveitando aí daquela figura que se dizia que as mulheres loiras não eram inteligentes, eram burras. Até tinha músicas no passado, né? Tinha uma que tinha um refrão, acho que era loira burra, uma coisa assim, né? É um pouco difícil a gente julgar o passado em algumas coisas, né? Julgar a história, mas a gente pode entender que tudo tem seu tempo, né? E esse tempo evolui, né? E diante dessa evolução a gente quer um comportamento diferente, né? Aquilo do passado já não é mais interessante para a composição social que a gente quer agora, né? Então esses comportamentos aí têm que ser afastados, né? E aí não é aceitável que o mercado continue explorando esses, entre aspas, assim, cenários, mitos, né? Cujo único objetivo é lucro, né? Cujo único objetivo é vender, não é trazer um debate social, enfim, etc. Aqui também, olha só, né? Nós temos uma cerveja no Brasil que se chama de Devassa, né? E aí diz o que você está esperando para ter sua primeira vez com uma devassa, né? Isso aqui pode induzir até quem sabe, uma violência sexual contra a mulher, estupro, né? Imagina o sujeito bebeu várias cervejas, né? Está completamente embriagado. O superego foi para o espaço, né? Se ele já tem uma propensão à violência, né? Já se aproveita disso também como uma espécie de direito, né? Encher a cara de cerveja, agora tem direito a uma mulher, porque a publicidade está ali, né? Então, são coisas aí a se evitar, né? E aí entra nesse contexto da publicidade abusiva, né? E num contexto da nossa própria fragilidade diante dessa mensagem publicitária, pelo efeito que ela pode gerar. Aqui também, né, não digo que se não entra no enganoso, né, pelo menos entra no abusivo. Você pegar ali um casal de aposentados, idosos, né, que já recebe ali um valor baixo do INSS, né, você oferecendo crédito para eles realizarem sonhos, porque a aposentadoria não se presta nem um pouco para isso, né? E aí isso permite aí um desconto justamente junto ao benefício, né? Com juros e correção, né? E é claro, né? Você paga 6 meses, você sente a falta desse dinheiro. E pior ainda se você faz um contrato de longo tempo, né? 2, 3, 4, 5 anos. Né? E vou dizer que essas margens aí de crédito consignado, que começou com servidores públicos e depois foi para aposentados, ela cria um vício em termos de dependência econômica com crédito, né? Você pega e vai. Eu conheço vários servidores que basicamente incorporaram isso à vida, né? Sempre, basicamente, sai de uma linha de crédito, já está colocando outra dentro daquele limite de 30%. Só que esse dinheiro ele tem um custo, né? Apesar de ser um custo bem menor que um cartão de crédito ou um crédito direto, né? Você imagina que a vida da pessoa, né, praticamente é composta por contínuo fornecimento de crédito que muitas vezes não é para suprir uma necessidade ali ligada à saúde, à subsistência e tal. Às vezes acaba sendo focada mais
no supérfluo, né? Isso tudo tem um custo, né? Nós temos também, se alguém tiver aqui alguma dúvida, né, pessoal, fiquem à vontade até para fazer alguma colocação, né? Nós temos aqui um contexto também de publicidade técnico-profissional, não, de publicidade não, desculpe, vulnerabilidade técnico-profissional, no sentido de mostrar a nossa fragilidade diante da própria tecnologia, né? Ou do desenvolvimento, né, do progresso. Porque diante daquilo que a gente compra diariamente, frente à grande parte, a gente não tem conhecimento específico do funcionamento daquilo, ou não faz uma avaliação maior das origens, né? Você compra queijo, por exemplo, você vê ele uma marca, tá? Mas você não faz uma pesquisa, qual é o produtor, qual o leite que ele mandou, onde é que ele fica, quanto ele recebeu. A gente passa reto nisso, né? Mas a gente acredita que aquele queijo não vai nos matar e nem vai nos fazer mal. Então, assim, a gente começa a acreditar no fornecedor por uma necessidade, né? Eu não acredito porque eu quero, eu acredito porque eu preciso. Eu não tenho como despender meu tempo fazendo uma pesquisa em vários setores para realmente descobrir qual a matéria-prima que compõe ele, como compõe. Eu não tenho, por exemplo, eu pego aqui, eu compro um notebook novo, né? Imagina qualquer marca. Eu não tenho como abrir aquilo ali para ver se não tem peça de segunda mão. Se eu vou olhar para uma peça, será que isso aqui não foi tirado de um outro? Foi colocado aqui, né? Será que isso aqui não é recalchutado? Então, eu confio no nome da marca. Eu espero que isso não esteja acontecendo, né? Até porque, se eu desmontar, daqui a pouco eu perco até a garantia, né? E ainda não vou conseguir montar de volta, né? O mesmo eu diria ao celular. Então, não deixa de ser um pé de fraqueza, né? Essa ideia do confiar, porque você precisa, né? Porque você não tem outra alternativa, né? Vulnerabilidade jurídica também, né? Do ponto de vista jurídico, existe uma fragilidade extrajudicial e judicial, né? Pelo menos essas duas existem, né? A grande parte dos contratos que a gente faz são contratos de adesão, né? Eles são pré-confeccionados pela outra parte, muitas vezes nem nos mandam cópia, né? Onde ele estipula ali preço, valores, forma de pagamento, e o que ele tem aqui que ele vai te oferecer. E para fazer esses contratos de adesão, ele não pega lá o estagiário para fazer, ele contrata bancas de advocacia que vão compor, segundo os interesses dele, né, modelos contratuais que ele vai usar no mercado. Então já começa por aí, né, uma estrutura muito profissional e avançada para elaborar um contrato que é o fator de vinculação do consumidor. E depois, se houver conflito, né, a gente pega aí vários fornecedores, né, e observa que eles são litigantes habituais, né? Você vê pilhas de processos em várias comarcas, em vários estados, né, no segundo grau, no STJ, né, sempre com aqueles mesmos nomes, aquelas mesmas empresas que aí contratam vários escritórios de advocacia por vezes, né, sendo eles litigantes habituais, né? Estão acostumados ao conflito e usam do conflito também como uma vantagem, pelo tempo, etc. Já o consumidor, muitas vezes, é a primeira ação da vida dele. Primeira ação da vida dele, né? É um litigante eventual, né? E muitas vezes vai para um JEC ali até 20 salários mínimos sem advogado para disputar com uma Vivo, né? Uma enorme multinacional que vem com seu advogado. Então, não há uma paridade de armas na disputa processual, né? Muitas vezes o consumidor nem tem dinheiro também para pagar uma advocacia um pouco mais elaborada, né? E às vezes, não que a defensoria não faça um excelente trabalho, mas, claro, não dá conta de tudo, né? E aí você tem também, né, uma espécie de revés aí nisso daí,
o que firma também a ideia de que aqui existe uma vulnerabilidade. E onde existe vulnerabilidade tem que existir compensações, né? E aí, em juízo, a gente pensa ali, né, criou a ideia de que existe o privilégio de foro do consumidor, existe a possibilidade de inversão do ônus da prova, fazer com que o fornecedor tenha que provar que não errou, e não o consumidor provar que ele errou. Então, existem alguns instrumentos aí que vão sendo aplicados para garantir essa paridade no conflito. Existe também a questão da vulnerabilidade política e legislativa, né? O nosso consumidor brasileiro, que são 220 milhões de pessoas, né, são todos os habitantes, ele não consegue se organizar, né, em grupos, né, de pressão consistentes, né? As associações de consumo são raras, muito poucas, e elas não conseguem ter uma força de lobby, né, junto ao poder legislativo, junto ao executivo, de forma a editar legislação protetiva do consumidor. Então, o que acaba acontecendo é que, junto às agências reguladoras que expedem normas, junto ao Congresso, junto também ao Legislativo estadual, municipal, quem faz a pressão, quem está ali presente, quem está fazendo lobby, é o grande fornecedor, né? Então, ele estrutura muito as coisas do jeito que ele quer e evita o quanto ele pode uma intervenção. A coisa que um determinado setor mais quer não ter regulação, né? Não quero regulação, não quero intervenção, quero caminho livre para poder agir, né? Então, ele está sempre fazendo esse bloqueio ali, né? Nós tivemos uma vez aí a DIN dos bancos, a ação direta de inconstitucionalidade 2591, e por maioria, né? Quer dizer, não foi unanimidade. Julgaram improcedente uma ação da Confederação dos Bancos, que queria que o Código de Defesa do Consumidor basicamente não fosse aplicável em situações envolvendo bancos, né? Quer dizer, banco e energia elétrica e telefonia são os 3 setores mais demandados, né, nas reclamações de PROCONs e etc., e até mesmo em juízo. E aí você vai pegar justamente um dos mais demandados e vai tirar o CDC, né, vai desprover o consumidor do escudo e espada contra o dragão, né, numa disputa que já é naturalmente desequilibrada, você ainda vai desarmar mais, né, do consumidor. Então, quer dizer, o CDC atrapalha os bancos de alguma maneira porque tolhe um caminho livre deles. E agora, ainda com a lei do superendividamento, a 14.181, que provocou alterações no CDC, criou mais obrigações junto aos bancos, frente à ideia de cuidados na oferta de crédito, né? de deveres a serem observados na oferta de crédito. Então, sempre, também até através de um projeto de lei, se tentou conter o CDC do foco de envolver também bancos por conta de responsabilidade civil, oferta, etc., né? Então, isso é sempre muito forte lá dentro, né? Sempre muito presente, e mostra também esse desnível, né? Essa fragilidade do consumidor nesse conjunto aí. Temos também a questão da fragilidade socioeconômica, né? Em geral, aí a gente acaba dependendo para produtos e serviços de grandes conglomerados, né? Seguros, telefonia, cartão de crédito, banco, internet, né? Acaba dependendo de grandes conglomerados que são infinitamente muito mais ricos, né? Tem muito mais poder econômico do que o consumidor individualmente considerado, né? E muitas vezes com posição de superioridade, né? Monopolista, né? Eu vi aí uma reportagem aí que parece que a Azul estava se interessando em comprar a Latam, né? Você ainda tem uma competitividade, entre aspas, entre Gol, Latam e Azul, né? A Gol e a Latam pegando a grande fatia do mercado aéreo, né? A Azul também importante presença, mas não na mesma medida.
E aí, daqui a pouco, se eles compram a Latam, você já reduz para 2. Né? E aí, basicamente, você acaba, por vezes, dividindo o mercado, né, em setores. Olha, aquele setor tu cuida mais, esse aqui eu cuido mais, vamos praticar preços equivalentes, né? Então, essa falta de competitividade acaba com a liberdade, né? E onde você não tem a liberdade de escolha, você se torna ainda mais vulnerável e o mercado não se regula. Não há uma autorregulação do mercado se não há competição. Se você tem uma posição monopolista, você dita a qualidade do produto e o preço, né? E ainda cria uma necessidade em cima de você, porque não tem outro que ofereça, né? Então, às vezes, os monopólios, de regra, costumam ser danosos, né? Então, isso também é um viés, uma perda do consumidor, quando a gente vê esses cenários ainda. Diferentemente da vulnerabilidade, que é importante destacar também, é a questão da hipossuficiência do consumidor, que é uma figura que aparece também no CDC e aparece lá no inciso 8º do artigo 6º, e que diz o seguinte, né, que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo. Nós temos que criar meios que facilite essa defesa. Inclusive, né, aqui é em tom exemplificativo, com a inversão do ônus de prova, quando aquilo que ele traz é verossímil, né, quer dizer, eu não vou pedir mais prova para o consumidor, eu vou dizer que o fornecedor tem que provar o contrário, quando o sujeito já traz lá, quem sabe, um laudo, toda uma estrutura mostrando que houve uma falha, né, se aproximando aí da verdade real, ou quando o consumidor ele é hipossuficiente processualmente, né? Hipossuficiência é uma vulnerabilidade processual, é uma fragilidade no manuseio dos meios de prova, né? Quem fez o produto, quem sabe a qualidade do produto, como ele foi construído, é o fornecedor, ele tem todos os manuais disso, tem todo o conhecimento de como isso foi composto. Então, ele que mostra em juízo que não tinha como surgir o defeito que eu aleguei, né? E eu não tenho acesso a isso, não tenho conhecimento a isso, eu teria que pagar alguém para fazer essa exploração, eu não entendo de funcionamento de notebook. Então, diante dessa minha fragilidade processual, eu sou hipossuficiente e aí o juiz inverte o ônus de forma que fique ao cargo do fornecedor fazer essa produção de prova em juízo para mostrar que o dano inexiste, né? Tem uma excludente ali dizendo que ele não é responsável por aquilo que eu estou dizendo, por aquilo que eu estou falando. O carro não tinha problema nenhum. O acidente não foi problema de montagem do carro, é porque realmente não tinha, o carro não fazia revisão e não trocou óleo. E aí o motor trincou, e aí o carro parou, e aí veio o acidente. Então ele vai fazer a prova disso, o fabricante vai fazer a prova disso, e não propriamente o consumidor. Então, aqui já botei alguns detalhes. Nem todo consumidor é hipossuficiente, né? Nem todo consumidor teria direito a essa inversão aí por hipossuficiência. Uma pessoa jurídica é mais difícil você enquadrar como hipossuficiente, apesar de ser consumidora, né? Então, você vai ter que, de certa forma, deixar isso claro, que você tem essa dificuldade nessa defesa judicial, né, ao ponto de se jogar para o outro a inversão do ônus de prova, que hoje está melhor ainda nos artigos 737, das 373 do CPC. Eles pegaram essa inversão do CDC e aprimoraram ela e tornaram ela mais clara, né? Justamente dizer, olha, prova quem tem melhor acesso aos meios de prova, né? Então, deixar isso bem claro no CPC. E no CPC ele lida com iguais, então às vezes tem uma relação entre iguais, mas sobre aquele aspecto nós vamos fazer a inversão do ônus de prova. No CDC é uma briga entre desiguais. E ainda, para além da vulnerabilidade padrão,
que atinge todos os consumidores, nós temos a vulnerabilidade agravada, potencializada, e que eu chamo de hipervulnerabilidade. Então, cada vez mais a gente vai identificando grupos de hipervulneráveis no mercado que dependem de uma investida melhor em termos de cuidados diante das suas fragilidades pontuais, né? E aí surgem os chamados hipervulneráveis. O artigo 39, inciso 4º do CDC, diz o seguinte: é prática abusiva, nula de pleno direito, enfim, geradora de danos, passível de punição administrativa, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social. Idade, criança, idoso, saúde, doente, conhecimento ou condição social, ser empobrecido, até que nível de formação ele tem, para impingir-lhe a ele seus produtos ou serviços, né? Quer dizer, para você tocar determinados equipamentos ou serviços, né? Abusando dessas condições mais fracas dele. E esses grupos aí vão ser, então, os hipervulneráveis, sobre os quais tem que ter um cuidado mais avançado. Começando pela ideia de crianças, né? A Constituição de 88 diz que a família, a sociedade, Estado, né, uma obrigação solidária, tem que dar prioridade às novas gerações. Proteger criança e adolescente em relação à vida, saúde, alimentação, educação. Afastar eles de qualquer forma de discriminação, exploração, violência, etc. É um comando cogente da Constituição Federal. Mas aí o que acontece? Nós estamos ali no final da década de 80 nos Estados Unidos e surge um canal de TV paga, né, chamado Nickelodeon, que ainda tem por aí, né, nessas TVs pagas aí. Embora hoje aí já perdendo muito, né, para as empresas de streaming, né, que é Netflix, Prime, Amazon, Disney Plus, entre outras coisas, fora as piratarias. Mas aqui a proposta era 24 horas ininterruptas de programação infantil, né? Como ocorre hoje, né? Olha, uma criança pega um tablet, ela vai direto ali também para o TikTok, que eu acho bem danoso, né? Porque ali mistura tudo e não tem controle nenhum. Público-alvo, crianças de 2 a 11 anos de idade, atingindo, né, mais de 100 milhões de domicílios, né? O Netflix, por exemplo, ele tem aí em torno de uns 200 milhões de assinantes, né? Uma marca aí absurda, né? Que cresceu muito na pandemia, as pessoas estavam em casa e tal, né? O que eu vou fazer? Vou assinar o Netflix, né? Entre outros, né? E aí essa empresa aí depois foi copiada, né? Tudo que é bom vai ser copiado de alguma ou de outra forma. Aí veio o Cartoon Network, Fox Kids, Discovery Kids, Disney Channel. Então, assim, a pessoa tem que trabalhar, né? Vivemos ali no mundo capitalista, né? Todos têm que trabalhar, o pai e a mãe têm que trabalhar, às vezes a criança não está na escolinha, não está na escola, né? Pega alguma coisa que tu fique entretido, né? Que tu fique ali assistindo, né? Então, isso aí, dentro dessa ótica, entre aspas, vem como uma mão na roda, né? Daqui a pouco a criança acordou às 3 da manhã, não consigo dormir e tal, o pai quebrado, mas tá, liga a TV ali, tá dando lá o desenho do Mickey, né? Pô, na minha época, quando eu era criança, desenhos eram no programa da Xuxa, que era de manhã, alguma coisa ali de tarde. Isso já mais moderno ali, já tinha mais, né, 12 anos, 10, 12 anos. Né? Mas quando eu era menor mesmo, nem isso tinha, né? Era raro o programa infantil, a TV também não ia até grandes horas e tal, então não era explorado esse público, né? Não tinha porque não tinha retorno, né? Não porque eles não necessariamente não quisessem, porque junto com essas 24 horas ininterruptas de TV, você tem horas a fio de publicidade, né? Você tem horas a fio de mensagens publicitárias entre os programas, né?
E na década de 70 você tinha aí uma TV por residência, né? Então não tinha assim, um ambiente tão propício a uma exploração. Hoje você, né, daqui a pouco veio uma casa de classe média, tem uma TV por quarto. E isso, como eu disse, hoje já é tablet, celular, então às vezes não precisa nem TV, né? Não precisa, o sujeito não quer ter TV em casa, teoricamente nem precisa, né? Você pega ali um notebook e daqui a pouco contata uma TV aberta ou paga ali um canal, fora os streaming que você tem. Eu, particularmente, não me interesso muito pela TV aberta no Brasil. Já faz algum tempo, né? Ou é violência, ou é uma conversa ideológica, enfim, né? Então, eu acabo também optando por outros tipos de plataformas, né? Mas claro que aquilo ali também está explorando o universo infanto-juvenil, né? E junto com essas questões aí vem toda uma carga de publicidade para colocar produtos e serviços, né? Um em cima do outro. Hoje você também tem que ter cuidado com os YouTubers, né? Que ganham, né? Em cima de comissões, pelo que vendem, ou pelo número de pessoas que assistem eles, né? Então, a publicidade ela vai se moldando com aquele espaço, né? Quando você chega ali no Instagram, tem uma chuva daqueles Instagram e Facebook, né? Reels, Watch, né? E aí o topo ali parece produtos de moda, né? Roupas e maquiagem, entre outras. Isso ali eu acho que é o topo ali da versação publicitária, né? E é um bombardeio, né? Um em cima do outro, tá? Pessoas fazendo a mesma coisa. E no que diz respeito a crianças, né? Você vai perdendo a infância, né? Associando as crianças a produtos aí já de um contexto adulto, né? É a menininha que quer as roupas de marca que a mãe usa, né? Os produtos que a mãe usa, né? Então, ela ali com 3, 4 anos já sabe também, por conta de uma fidelização precoce, né, qual é a marca de batom que é melhor, a marca de blush, a marca de roupa e tal. E ela vai buscar também, dentro dessa ideia de fidelização, o espaço dela, né, o status social pelo acesso a esses produtos, né? A gente aqui no Brasil, a gente vive muito isso, né? Essa necessidade de inclusão social a partir da aquisição de marcas, né? É o carro novo, é para onde a gente viaja, é qual hotel que fica, qual roupa que usa, né? Pelo menos agora parou, já faz algum tempo, né? Acho que ficou fora de moda, né? Como os americanos dizem, ficou kitsch, né? Ficou brega, mas anos atrás, aí, quando o Facebook talvez ainda não fosse o terreno baldio que virou hoje, né? Porque hoje o Facebook é uma estrutura onde as pessoas jogam qualquer coisa, né? Desde brigas ideológicas políticas, né, aqui no Brasil, de facções, até qualquer outra coisa. Se você põe lá daqui a pouco um comunicado, você recebe lá uma mensagem de alguém brabo com você sobre uma ótica completamente diferente, te xingando. Então, ele virou assim uma coisa meio selvagem. Mas em outras épocas aí o Facebook as pessoas botavam pratos, né? Figuras de pratos. Eu estou aqui no restaurante tal, pedi a pizza tal, aí tirava uma foto da pizza, tirava uma foto do drink, né? Depois essa lógica aí ela começou a acompanhar o Instagram, né? Eu estou aqui no restaurante X, né? Eu sou legal, sou bacana, que na verdade não é tanto para você mostrar como você é bacana, né? Mas é para pedir uma certa anuência, né? Quem sabe uma autorização social, né? Que ache que aquilo que você está fazendo é legal. Então você está procurando uma certa aprovação, por isso você tira foto daquilo. Então era os momentos, né? De apresentação de pratos e comidas que hoje está bem mais contido, né? E aí também, né, dentro do universo infantil, existem esses problemas, né, porque as crianças estão vendo tablets, celulares e TV, né, sem estar o pai perto para filtrar, né, para dizer, olha,
isso aqui é propaganda, tá? Isso aqui é publicidade, ó. Tu viu ali aquele programa, passou rápido ali uma marca, né? Isso é publicidade subliminar, é para tu acabar o programa e já querer comprar aquilo, porque aquilo ali tem um efeito psicológico, neurológico, né? Então, enfim. Aí teve o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, ele resolveu comprar uma briga lá. Essa resolução acabou sem efeitos. Ele tinha feito a resolução 613 dizendo que era abusivo, né? Uma série de condicionamentos das mensagens publicitárias, violando o universo infanto-juvenil, né? Olha, é abusivo, é contrário ao CDC, é contrário à defesa da criança e do adolescente, você fazer publicidade com excesso de efeitos e cores, trilhas sonoras de músicas infantis para associar isso a produtos, usar pessoas ou celebridades para veicular produtos, prometer distribuição de prêmios ou brindes. O McDonald's tinha aí um programa de McDonald's na escola, então ele ia lá para as escolas públicas lá de São Paulo, acho, e aí falava sobre proteção ambiental e depois dava um hambúrguerzinho, sempre, né, com o Ronald ali espalhando isso. Isso aí também tem o contexto do chamado greenwashing, né? Lavagem verde, né? Você, né, tenta contextualizar bem a sua marca, o seu produto, dizendo que você está vinculado a questões sociais, né? Especialmente o meio ambiente, né? Fatores ecológicos, assim como o marketing, são muito procurados, muito explorados, né, porque é moralmente interessante você se apresentar como um protetor da natureza, né? Eu acredito que isso seja necessário para quem agride a natureza, né? E você mostrar que você agride, mas está tentando fazer o máximo que você pode para reduzir esse impacto. Agora, se você diretamente não está ligado a isso, né, a essa agressão, e você se usa de uma expectativa de proteção ecológica para vender o seu produto, né, isso acaba sendo um abuso, né? Você explorar ali uma estrutura social para dizer, não, eu sou um protetor da natureza, mas em que sentido, né? E por quê? Não tem nada a ver com o teu produto, né? Você vende hambúrguer e eu sou um protetor da natureza, não estou entendendo em que ponto isso está funcionando, né? Então você usa como uma plataforma para vender, para ser bem aceito, para ser pop. Isso também acaba sendo abusivo, né? Também aqui tinha um projeto de lei que acabou não sendo votado, proibindo totalmente a publicidade para crianças e adolescentes. Tem exageros, quando eu falo em perda perda da infância, né? Você vê aqui espumante infantil, né? Você já desde cedo induzindo as crianças a consumir álcool. Claro que aqui não tem álcool, né? É um suquinho dentro de uma garrafa de champanhe que as princesas da Disney, né? Porque são princesas e princesas combinam com champanhe, né? Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel, né? Eu nem sabia nas histórias, ninguém falou, não havia recortes, né? Agora a Rapunzel na festa deu um tempo e pediu um duplo ali de uísque, né? Olha, a Branca de Neve, no fim, aquele desmaio dela era uma coma alcoólica, né? Quer dizer, isso aí não existia. Então, aí você mostra que essas personagens são bacanas porque, teoricamente, elas beberiam champanhe, como os adultos bebem na frente das crianças, e que é legal beber isso. E aí, quando realmente passar uma idade em que possa consumir álcool, ter isso como uma coisa normal, como uma coisa padrão, né? Aqui também, McLanche Feliz. Hoje você chega no McDonald's, se quiser comprar separados nas estruturas, você compra. Quer comprar um brinquedo separado, um brinquedo que eles devem pagar R$0,25 por um brinquedo e te vendem a R$10. Mas você quiser comprar separado, você compra, não precisa acessar o brinquedo comprando um McLanche Feliz, né? Porque isso ficou sendo entendido como uma venda casada, né? A criança queria um brinquedo e tinha que comprar o sanduíche, e às vezes nem comia nada do sanduíche, e aquele brinquedo ali bem simplesinho ali de um uso efêmero, né, acabava gerando um custo alto.
Acho que hoje um McLanche feliz deve estar uns 15, 16 reais, se não mais. Também tem um custo importante para o trabalhador, né? Bom, e aí continuaria aqui, eu não vou... temos ainda a questão dos doentes, dos idosos também, para falar sobre esse contexto aí de hipervulnerabilidade, né? Mas isso eu vou continuar na aula que vem, né? Se alguém tiver dúvida, me mande ali pelo Moodle, enfim, a gente segue conversando. Eu já botei as listas de presença, né, para as aulas presenciais que nós vamos ter, cujas datas estão no plano de ensino, e tem ali no Moodle o tópico dessas aulas aí. Então, é importante que vocês, querendo assistir essas aulas, ponham ali os nomes, né, vão ser muito bem recebidos aí nesses encontros presenciais que a faculdade está começando a gerar, né, para tentar voltar ao máximo possível ao que era normal, né? Então já está disponível lá. E aí qualquer coisa vamos nos conversando no Moodle ou conversamos aí na quarta-feira que vem no próximo encontro. Agradeço aí a todos e uma boa semana, então. Boa semana, professor. Boa semana.